paz do Senhor. Já quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui falando sobre o amor dele. E nessa noite, sem mais delongas, a gente vai ler em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. E essa mesma história você também encontra em Lucas, no capítulo 14. Eu vou ler só o versículo 14 aqui do capítulo 22 e depois eu vou contar a história para que a gente entenda melhor e entenda o contexto da história. Então o versículo 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu acredito que você já ouviu esse versículo pelo menos uma vez na sua vida, mas muitas das vezes a gente não presta atenção no contexto. E olhando para essa parábola, a gente vê o quão maravilhosa ela é, porque é como se fosse um resumo de tudo que acontece, de como Deus nos chama, de como existe um chamado e que nós precisamos então aceitar o convite que o Senhor nos faz. E a gente vai ver que convite é esse. Então aqui Jesus ele começa contando a parábola aos seus discípulos e ele já começa no versículo 2 dizendo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, para contextualizar, existia ali um rei e esse rei tinha um filho que estava prestes a casar. E o rei animado, então ele manda chamar os convidados, ele começa a enviar os convites pelos seus servos, mas para surpresa do rei, os convites são rejeitados. As pessoas não aceitam estar ali junto com ele, com seu filho. E o rei insistentemente manda que os servos saiam a entregar os convites, só que dessa vez ele pede que os servos expliquem que o banquete já está pronto. Os bois, o alimento, tudo já está pronto, só esperando as pessoas. Só esperando o dia para que as pessoas venham participar daquele banquete junto com ele, com seu filho. E os servos saem a chamar, mas mais uma vez as pessoas dão desculpas e rejeitam o pedido, rejeitam o convite. E aí no versículo 8, a palavra de Deus nos fala o seguinte: então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ele fala isso e antes disso ele manda matar as pessoas às quais tinham rejeitado o seu convite. E aí ele diz isso, que aqueles que foram chamados não eram dignos do convite. E aí ele fala, agora vocês vão e convidem quem vocês encontrarem. A todos que vocês encontrarem, vocês vão lançar o convite. E dessa vez, as pessoas que foram chamadas, elas aceitam o convite de estarem no banquete, de estarem na festa junto com o rei e com o seu filho. E aí, em determinado momento da festa, o rei ali passeando por aquele lugar, ele encontra um homem que estava diferente dos outros. E isso está lá no versículo 12. Ele faz a seguinte pergunta: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E ele termina dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você prestar atenção nessa história, você vai ver que ela se assemelha muito com a nossa história. E a gente aprende diversas coisas aqui nessa história que Jesus está contando, é como se fosse um resumo, como eu falei no início do nosso encontro com o Senhor. Existe um convite, o Senhor faz um convite, e não é só para algumas pessoas, é para toda a humanidade. E qual é o convite? É o convite à salvação, é o convite para mudar de vida, é o convite para mudar o caminho, Antes de Jesus entrar nas nossas vidas, o nosso caminho, o resultado das nossas vidas, o fim das nossas vidas era a morte eterna. Mas quando Jesus ele entra nas nossas vidas, nós agora temos direito, nós agora recebemos a vida eterna. Mas não se trata somente disso, a gente percebe na história que tem algo a mais. Mas eu quero começar te dizendo que, verdadeiramente, Jesus morreu na cruz do Calvário para que todos tivessem acesso. Mas aqui a gente vê que o primeiro convite foi lançado, foi feito e rejeitaram. Então Jesus está falando sobre Israel. A própria Bíblia fala que o Senhor veio para os seus, mas eles o rejeitaram. Então hoje nós temos acesso porque o Senhor decidiu que agora o convite seria estendido a todos. E do mesmo jeito que o convite chegou até nós, o Senhor também nos ensina, e a gente pode ver também dentro dessa palavra o que ele diz lá em Marcos 16:15. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso significa que o Senhor quer
que o desejo do Senhor é que o Evangelho seja alcançado por todos, que a presença do Senhor seja alcançado por todos, porque o véu já se rasgou, o acesso já está disponível, nós já temos acesso à presença de Deus. O Senhor convida a todos. A gente sabe que nem todos serão salvos, mas não é porque o Senhor não quer salvar, é porque as pessoas não aceitam o chamado do Senhor, porque as pessoas não dizem sim e não aceitam serem transformadas pelo Senhor. Mas esse era o desejo de Deus. Tanto que a gente vê, se você prestar atenção na palavra de Deus, ele vai dizer lá no versículo 10, ele vai dizer: convide a todos, tanto bons quanto maus. Então o convite está estendido a todos. E se hoje você já conhece o Senhor, é porque um dia o Senhor te encontrou. Não é a gente que encontra o Senhor, mas é Ele que nos encontra. É Ele quem faz o convite e cabe a nós aceitar esse convite para que as nossas vidas sejam transformadas, para que verdadeiramente a nossa história seja mudada, para que a gente faça parte do banquete, da festa. E vocês já entendem que o rei aqui é o nosso Deus Pai e o Filho é Jesus, né? Então, para que a gente faça parte, para que a gente sente a mesa com o nosso Deus e com o Senhor, com Jesus, a gente precisa aceitar o convite que nos é feito, aceitar o convite que o Senhor está fazendo, a porta que está sendo batida pelo Senhor. Verdadeiramente, Ele só entra e ceia quando a porta é aberta. Então, a palavra fala que aqueles que aceitaram, eles passaram ali, eles foram para a festa, eles participaram do banquete junto com o rei, junto com o Senhor. Só que eu falei para vocês que em determinado momento da festa, aquele rei percebe uma pessoa diferente no meio daquela multidão. Ele percebe que aquela pessoa não está com as vestes nupciais, não está com vestes de festa, ele está diferente. Quando a Bíblia nos mostra essa pessoa, significa que não basta simplesmente aceitar o convite, a gente precisa deixar que o Senhor transforme as nossas vidas. Não basta só chegar lá na frente e dizer: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas você precisa entender que o Senhor, Ele também quer transformar a sua vida e que você precisa largar a mão do seu fardo e agora pegar o fardo que Jesus está te dando. E que você precisa entender que agora não vive mais você, mas vive o Senhor, que a nossa vida é controlada pelo Senhor. E glória a Deus que a nossa vida é transformada pelo Senhor e que ela é mudada e que é controlada pelo nosso Deus. Então, essa pessoa que aceitou o convite, ela passou até um tempo ali fazendo parte do banquete, mas ela não deixou ser transformada. Ela queria continuar do jeito que estava antes, do jeito que estava quando recebeu o convite. Quando, na verdade, para estar ali, você precisa ter suas vestes trocadas, precisa ter suas vestes transformadas. E quem é que lava as nossas vestes? É Jesus, é o sangue de Jesus que purifica toda impureza, todo pecado, que transforma as nossas vestes manchadas em vestes alvas como a neve, em vestes transformadas. E aquele homem que estava ali com vestes ainda antigas, que não deixou as suas vestes serem transformadas em trajes de festa para estarem ali junto com o rei, com o príncipe. Essa pessoa foi expulsa daquele lugar e a Bíblia fala que foi lançada nas trevas exteriores. Então Jesus estava falando do inferno, né? Só existem dois caminhos e não tem um terceiro caminho, só existem dois. Então aquele que escolhe, que rejeita o pedido, ou que até aceita, mas não se deixa ser transformado pelo Senhor, que se deixa se conformar, que quer permanecer conformado com as coisas do mundo, esse será expulso. E o fim a gente já sabe qual é. Então o que eu quero dizer para você hoje é que existe um convite, existe um chamado. O nosso maior chamado é estar com o Senhor, é aceitar a salvação, é aceitar o Evangelho, que são as boas novas, que são as boas notícias. Então, se hoje você já aceitou, você tem vivido na presença do Senhor uma vida nova, uma vida transformada. Hoje você não tem mais as vestes velhas, mas hoje as tuas vestes são novas, foram limpas pelo Senhor, todo pecado. Não é que a gente ficou agora, que a gente não peque mais, mas a gente não tem mais prazer. As nossas vestes já estão limpas na presença do Senhor. Mas se você que está ouvindo ainda não aceitou o convite, eu digo para você que o Senhor está fazendo esse convite e que o desejo do Senhor é que você aceite o convite e participe desse banquete. Mas que não seja só isso,
que você também aceite ser transformado pelo Senhor e tenha as suas vestes transformadas, purificadas e limpas pelo sangue de Jesus. Então eu creio que o Senhor falou com pessoas aqui. Que Deus te abençoe e que você não demore em aceitar o convite que o Senhor tem te feito, porque eu tenho certeza que será a melhor decisão da sua vida. A Bíblia é muito clara quando fala que o Senhor está fazendo um convite a todos. E aí, para finalizar, ele termina: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente viu na festa que todos que foram chamados estavam ali, mas os escolhidos são aqueles que, além de aceitar o convite, têm as suas vestes também transformadas. Não basta simplesmente você ser chamado, você precisa ser escolhido. Então, que você entenda, não basta só aceitar o chamado e por algum momento fazer parte do banquete, você precisa deixar ser transformado pelo Senhor. E eu tenho certeza que a maior vontade do coração de Deus é que você aceite o convite e aceite ser transformado pelo poder de Deus, que é aquilo que é o que nos dá vida, que é o que muda a nossa história, é a presença de Deus em nós, é o fato de agora não viver mais eu, mas viver Cristo em mim. É isso que faz a diferença nas nossas vidas, porque hoje nós somos alcançados pela graça de Deus, e é isso que nos mantém firmes. Que você seja chamado, aceite o convite, mas que também você seja escolhido. O escolhido tem as vestes trocadas, o escolhido tem as vestes limpas. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você possa ler essa palavra por completo para que o Senhor fale com você ainda mais. Amém? Glória a Deus.